dia. Bom dia, Bom dia, meninos. Falar de presente do Dia dos Pais, realmente, eu ainda concordo você fazer um almoço, um jantarzinho, resolve, estar presente, às vezes é melhor do que o presente. É verdade. Já economiza também, né? Mas, olha aí. Agora sim, e nesse momento que está tudo muito alto, inflação alta, não dá pra gente ficar pagando imposto a mais do que deve, não é? E você vai falar sobre isso agora. Perfeita colocação. Isso mesmo, Denis. O que acontece? Coisas que são as nossas contas que ficam no automático, as despesas que a gente já tem, você não controla e você esquece, porque entra num âmbito de acomodação. E dentre elas, chama-se uma da contribuição previdenciária. Muitas pessoas que têm vários vínculos, ou têm mais de um vínculo, ela acaba pagando contribuição previdenciária maior. Imagine vocês aqui, prestam serviço, estão aqui trabalhando na rádio, se vocês forem convidados ou for trabalhar em alguma outra empresa que não seja uma concorrente, eu acredito, e aí também vocês têm outro vínculo, e vai somando. Então, assim, existe uma coisa chamada o limite do teto do INSS para contribuição. Então, é um teto que sempre atualiza, ano a ano ele se atualiza, né? Com base no próprio salário mínimo. Esse ano, para 2022, o teto é R$ 7.087,22. Então, de acordo com a sua alíquota, você não pode passar dessa base. Por exemplo, quem é advogado ou quem é médico, isso acontece com duas categorias que tem muito isso e não dá conta: médico e professor. Como é que acontece com o professor? Né? Até ele chegar nesses 7 mil para ele ganhar 8 mil. Às vezes ele é professor de um cursinho, ele dá aula na universidade, ele tem vários vínculos, todos eles para o regime geral da Previdência Social. Então o que acontece? Ele não percebe e desconta ali o percentual, a alíquota, que pode ser 9, pode ser 16, né? Ele pode chegar até 20. Então ele vai descontando a sua alíquota e ele não dá conta de que ele está pagando imposto a mais. Então o que você tem que fazer? Você tem que buscar isso. E você lembra que a gente sempre fala isso, você só pode buscar os últimos 5 anos. Então, na situação que a gente vive, a gente tem que estar atento, né, nas contas que a gente paga, para dar uma revisão, olhar com atenção, para ver se a gente está pagando o valor justo. Né? A gente já reclama de pagar tributo. E aí ainda ter a sensação de que você está pagando a maior. Preste atenção e corra, porque é algo extremamente comum e a restituição é rápida. Sheila, isso é importante, o prazo de 5 anos. Muita gente disse, estão descontando mais, quando eu sair da empresa eu resolvo. E aí já resolve questão trabalhista também, alguma insatisfação. Então não vale, né? Se você passar desse prazo de 5 anos... Exatamente, passou do prazo de 5 anos, você acaba não tendo direito de receber daquela data os últimos 5. Então é aquela questão que a gente diz bem popularmente, né? O direito não socorre a quem dorme. Então a gente tem que estar atento a isso, porque realmente faz toda a diferença. Gente, aumenta hoje em dia no salário da gente, a gente fica, meu Deus, como eu queria ter um aumento, ai meu Deus. Aí você não se toca que você está pagando 4%, 6%, 7%, 8% a mais, né, de tributo. Sabe quem também paga muito e acaba tendo muita retenção e não consegue rever isso pela dificuldade? Empresas que prestam serviço, ou profissionais também que prestam serviço, e para cada empresa que ele presta, a obrigação é da empresa reter aqueles 11%. Então pode chegar no mês que ele ultrapassou, e ele tem que ir atrás, é algo que ele tem que prestar atenção em relação a essas retenções que tem. Me tira a dúvida, mas fica a cargo da empresa recolher, mas ela é substituta. Então, no caso, não é responsabilidade dela se está sendo recolhido a mais, é isso? De jeito nenhum, porque ela não sabe, porque imagina, pois é. Você tem mais de um vínculo, 2 vínculos, aí você prestou um serviço, deu nota fiscal, aí a empresa vai ali e lhe retém 11% em cima do valor, né, do serviço prestado, para você depois fazer crédito disso como empresa. Né? E como, por exemplo, professor que dá aula, você sabe como é a vida de professor, dá aula de manhã, de tarde, de noite, às vezes ela dá 3, no mesma manhã ela dá 3 em 2 cursinhos, né? Por exemplo, olha, eu sou da época do cursinho, não, em escolas, em cursos online.
Então, de cada um desses, ele não sabe quanto é o final do mês, quanto aquele profissional está recebendo. Então, ele pode descontar sim, né, ali 11%, ou até uma alíquota maior, né, de um profissional como advogado, e vai 20% de um canto, 20% do outro, quando menos espera. E como eu vou saber que eu tô pagando a mais e como eu faço para rever esse dinheiro? Importantíssimo. Tem problema um advogado? Nada. Esse é um tipo de coisa que você ainda não precisa nesse momento. O que você precisa é compreender se eu tenho um salário acima de R$ 7.087, né, eu tenho um teto. Quem está me ouvindo, tem muita gente que me ouve que recebe isso. Eu tenho um teto de contribuição. Então, eu estou contribuindo, eu só posso contribuir até a minha alíquota em relação àquela base, nada mais. Então, se eu contribuo 20%, como eu digo assim, como os médicos são obrigados a contribuir com 20%, ele não pode pagar para o regime geral mais do que R$ 1.417. Tá? Então, assim, ele tem que ter noção. Eu volto a dizer, a gente se acomoda quando a gente esquece das contas que a gente tem que pagar, porque elas ficam no automático. Isso serve para qualquer conta, né? Isso serve para qualquer tributo. E a Receita Federal é um dos órgãos que nos possibilita a restituição com muita rapidez. Tem um programa específico da Receita que é exclusivamente para isso, que é o PERDECOMP. Então, ele faz todo esse trabalho. Agora, é o contribuinte que tem que ter atenção. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que realmente pagam contribuição a mais e não vai ter retorno, porque ele já está pagando sobre o teto. Até quem bota na justiça muitas vezes, ele pode estar ali tendo dinheiro para restituir, porque ele pagou muito além do que deveria. Ô Sheila, essa contribuição a mais não poderia ser vista pelo próprio governo na hora da declaração do imposto de renda? Adoro! Parece que Daniel é ingênuo, né, Daniel? Quando é para ajudar a gente, nunca tem outro lado, né? Infelizmente, não. Essa atenção, esse um automático, né? Dizer, poxa, não tem. Então, por isso que exatamente. Quando é a menor, sabe quando é a menor? Por exemplo, quando você, na sua declaração do imposto de renda, você declara que recebeu de pessoa jurídica um valor X, às vezes como profissional, que eu vou estar falando de novo da minha classe de advogados, e ele não recolhe acima dos 20%. Aí a Receita chega lindo atrás, médico do mesmo jeito, que diz que recebe de fulano, de ciclano, e ele não tem a contribuição em cima do 20%, porque nós somos obrigatórios. Entendeu? Então, do mesmo jeito, um prestador de serviço onde a empresa não retém, que é obrigado, porque é um substituto tributário, do mesmo jeito, e vem multa grande. Agora, infelizmente, nem sempre, né, a gente tem o nosso executivo. Algumas coisas a gente vê que o executivo corre para trás para regulamentar alguma coisa. Vocês viram, por exemplo, que já caiu do presidente em relação aos créditos do pessoal dos governos em relação à gasolina, vão poder abater das suas dívidas junto à União, mas isso é o Senado, a legislação em cima de uma lei. Mas para livre e espontânea vontade, eu estou aqui te devolvendo bem atrás, só no caso também dos valores que tinham ficado nos bancos, né? Que eu não vi ninguém receber aquele dinheiro, foi a única vez que eu vi alguém dizer assim, vamos devolver dinheiro para o cidadão. Os valores esquecidos, né? Olha aí, agora em relação a tributo, a gente tem que estar muito atento, porque realmente não é só na hora de restituir, é realmente na hora de pagar. Porque o nosso, na área tributária, toda semana, antes de vir para cá, eu fico, meu Deus, novidade. Você não tem noção da quantidade de legislação, de decreto que tem na área tributária. Então, se a gente não ficar atento, a gente tem que pagar só aquilo que a gente é realmente obrigado dentro da legalidade. O que não for, briga-se na justiça, demora anos, mas sai, e fique atento para não pagar. Ou seja, se você não se ajudar, o negócio fica complicado pro seu lado, né, Sheila? Como sempre. Agora deixa eu só aproveitar, pedir um tempinho para vocês para amanhã, dia do advogado, dia do jurista, dia parabéns. Pois é, eu quero parabenizar os meus colegas advogados, né, que eu sei que faz um trabalho belíssimo. É quem está exatamente atento a isso, a questão da concretude da justiça, quem vai atrás. E uma das coisas que eu digo que faz toda a diferença, que é
faz parte do ativismo que se briga tanto em relação ao judiciário, é que é o advogado. O advogado está muito mais próximo do cidadão do que, por exemplo, do que o deputado, que é quem que poderia estar fazendo de forma erga omnes para todo mundo, de forma coletiva. Não, mas sempre eu tenho parente que é advogado, ou irmão, tio. Então é essa pessoa que vai ouvir a minha demanda, que muitas vezes não tem lei ou está sendo mal interpretada, e é ele que vai brigar na justiça e muitas vezes muda realmente a cara do nosso arcabouço jurídico. Meus parabéns, Sheila. Você que é uma advogada brilhante. Oh, obrigada. E até semana que vem. Muito obrigado pela participação hoje. Até mais. Não vale o